A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O ex-governador Paulo Pimentel é nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense. Governador, começando a história lá por Avaré, onde o senhor nasceu em 28, sua família, seu pai, seu avô já tinham uma participação política? Pois é, velho, meu avô foi político extremado, assim, de político apaixonado. Já meu pai, com menos paixão, mas foi prefeito da cidade, foi vereador por várias vezes, presidente da Câmara, e meu pai era dentista. E um dentista extremamente dedicado e voltado para a área social. Não porque ele entendesse disso, mas porque ele tinha convicções assim religiosas muito importantes. Ele achava, era espírita, ele achava que o outro lado da vida era muito melhor que o lado de cá. Então ele levantava às 3 horas da manhã para atender os trabalhadores que ele conhecia da cidade de forma graciosa. E queria que o senhor fosse dentista também? Ele também, ele idealizou, nós éramos 3 filhos homens e eu era o terceiro. Ele que todos fossem dentistas. Se frustrou com o primeiro, que não gostou muito da ideia, foi ser economista. Com o segundo, ele se acertou que foi dentista durante o período em que ele viveu. Depois, acabou deixando a profissão. E comigo, ele se irritou, porque eu, certa época, eu comuniquei que eu não tinha nenhuma tendência, apesar de achar a profissão muito agradável, e apesar de ter sido até protético, para fazer parte dos trabalhos de prótese, exercido no gabinete, mas eu comuniquei que o meu desejo era ser advogado. E ele usou um argumento, para ele respondível, mas que é um argumento que não valia. Ele falou, para ser advogado você precisa ser malandro. E eu disse para ele que não era bem assim, afinal ele compreendeu, depois que eu me formei e tudo. Mas ele tinha essa convicção. Aí a primeira decepção do meu pai. Mas a minha mãe, com muito cuidado, nos orientava, especialmente a mim, que é para uma profissão que podia se confundir com política, ela me orientava para que nunca fosse política. Por quê? Porque o meu avô foi várias vezes perseguido e meu pai desapareceu em certa época, ficou 60, quase 90 dias preso. E isso que nós tínhamos a menor notícia onde ele estava, nós éramos pequenos. E ela dava esse argumento, ó, não pode ser político, porque política é uma profissão. Primeiro, que naquela época já era desprestigiada, né? É uma profissão assim que mais propensa para o lado do mal do que para o bem. E você não deve ser político porque você será perseguido. E você saiba que é uma profissão difícil e tem altos e baixos. Ela citava historicamente até o Washington Luiz, se elegeu o presidente da República e daqui saiu e ficou exilado na Argentina. É isso que acontece para os políticos. E o senhor daí foi cursar Direito em São Paulo? Aos 15 anos, um pouco mais que isso, 15 para 16 anos, veio o problema do serviço militar e eu tinha que sair da minha cidadezinha. E eu já estava no 2º ciclo e na cidade só existia o 1º ciclo ginasial. Aí eu tive que ir para São Paulo. Aí entrei no Colégio Rio Branco, em São Paulo, e aí continuei. E o engraçado é que eu fui junto com o meu irmão, que no mesmo ano que prestei vestibular na Faculdade de Direito de São Paulo, ele prestou na Faculdade de Odontologia, esse que foi dentista, em São Paulo. Eu fui bem sucedido, ele não. Aí eu me encontrei com ele na pensão onde nós morávamos, ele disse, ó, estou indo para Curitiba. Ele veio para Curitiba, cursou a Faculdade de Odontologia aqui, formado por Curitiba. E eu sequer imaginava que um dia viesse morar em Curitiba. E o senhor foi trabalhar, então começou a carreira como advogado, formado? Depois primeira investida política minha, mal sucedida, exatamente por ser mal político e inexperiente. Eu tentei ser candidato tentei ser presidente do 11 de agosto, Centro Acadêmico 11 de agosto. Mas eu era o favorito. Mas o meu pai, irritado com a minha profissão, mais irritado ainda porque eu estava disputando a eleição, cortou a mesada. Aí eu precisei pedir emprego na Votorantim dos Moraes e lá fiquei uns anos. Durante o período que estudava, fiquei 2 anos e pouco. E depois fiquei mais 3 anos na Votorantim, completei um ciclo de 5 anos trabalhando para os hoje famosos Moraes. E como é que de São Paulo o senhor veio parar no norte do Paraná? Eu me casei com uma aluna dele. Meu sogro era dono da usina de Poricatu, era o maior acionista. E o grupo Lunadelli era o maior acionista. Durante o período que trabalhava na Votorantim, eles tiveram
um problema, eu fui convocado como advogado para resolver o problema deles. Também deu certo, e eles me convidaram para vir para Porecatu, continuar morando em São Paulo, mas passava a semana toda em Porecatu, exercendo a minha profissão de advogado. E aí, o senhor teve um tempo de dedicação à empresa do seu sogro? Aí, com a falta de gente que existia, evidentemente, Porecatu ia se buscar gente em Curitiba. Nessa época, a capital do norte do Paraná era mais São Paulo, pela dificuldade, não existia, dificuldade de contato, não existia. O telefone era difícil, a estrada não existia, então voltava-se quase para São Paulo. Aí eu assumi praticamente a diretoria geral da usina de Porecatu, com quase 5.000 funcionários. E fiquei lá por um largo período, até que aconteceu o incidente que você conhece. Como foi o contato inicial com o Ney Braga, que estava em campanha no final da década de 50, depois veio o convite para o senhor se tornar secretário dele? Como surgiu isso? Pois é, o meu grupo econômico, que era o grupo Lula dele, resolveu não apoiar, ou melhor, apoiar o Ney, que nós nem conhecíamos. Era o Nelson Maculan, que estava substituindo a candidatura Souza Naves, que na época, no norte do Paraná, era a favorita. E surgiu o Maculan. Eu não sei por que divergências lá, o grupo ao qual eu pertencia resolveu apoiar o Ney Braga, mas não conhecia o Ney Braga. E o cidadão que influenciou os Lunadés, especialmente o meu sogro, para apoiar o Ney Braga, foi o saudoso empresário paranaense, depois deputado, Hélio Macedo, que tinha uma fazenda em Centenário do Sul. E aí o grupo apoiou o Ney, e um certo dia, o Ney, como candidato, foi fazer um comício em Porecatu. Aí eu fui avisado pelos uns colegas que trabalhavam na usina, meus subordinados nessa época já, de que eu teria que hospedar o Ney Braga na casa da usina. E eu fui buscar o Ney no final do comício. Vocês têm o discurso de finalização, e aí nós conversamos nesse dia até as 2h da madrugada. O senhor era bastante jovem, né? 30 anos na época. Entre 30 e 31 anos. Aí o Ney me pediu no dia seguinte um motorista e um carro. Falei, mas eu vou usar uns 5, 6 dias. Pode usar o tempo que você quiser, depois você manda de volta. Quando o motorista voltou, eu falei, eu acho que o senhor vai ser secretário de Estado. E ficou nesse eu acho. Paramos por aí. Quer conhecer o resto da história? Então vou lhe contar. Aí, passada a eleição, foi, se não me engano, 3 de outubro, viu? Passado o Natal, telefonou o Hélio Macedo, não para mim, mas para o meu sogro, ele me conhecia pouco. Olha, quem é o Paulo Pimentel? Aquele rapaz que você conheceu lá, pois é, o Ney quer falar com ele. Para ele ir amanhã para Curitiba. Eu vim para Curitiba, não conhecia ninguém, fui procurar o Hélio Macedo. E aí fomos jantar. E nesse dia, o governador eleito tinha ido para Lapa. Eu tinha que esperar no dia seguinte. Mas fui intransigente, lembrando os velhos conselhos da minha genitora. Não se meta em política, que isso não é boa coisa. Mas o senhor já sentia que vinha o convite? Aí eu senti, não, e fui avisado qual seria o convite. Aí fomos almoçar no dia seguinte, depois de ter um contato com o governador, e fomos almoçar na casa do Hélio Macedo. Quando eu me surpreendi, eles tinham mandado buscar o meu sogro e patrão para que viesse a Curitiba. Estava na reunião. Me surpreendi, mas o meu sogro me chamou de lado e falou, olha, eu acho que você deve aceitar, porque assim, quase uma imposição, não fica bem a gente depois criticar o governo quando convocado para participar não aceita e tal. E voltamos à sala, então, já com a disposição de nos colocarmos, aceitarmos o convite por uns 6 meses. Aí veio uma pergunta inoportuna do meu sogro. Falou, governador, mas qual é a secretaria que você vai oferecer, ou para a qual você vai convidar o Paulo? Ele falou, da agricultura. Falei, então ele está certo em recusar. Pois ele é advogado, homem de finanças e agricultor, porque nasceu embaixo de um pé de café lá em Avaré e agora dirige uma empresa agropastoril. Mas não é o ramo dele. Então ele não deve aceitar mesmo. Aí houve insistência, acabei eu caindo na Secretaria da Agricultura como advogado, e aí também tem uma história mais complicada. O senhor nunca tinha disputado eleição alguma aos 30 oportunidade, o senhor foi para o governo junto com o Ney Braga no começo da década de 60 como secretário da Agricultura. Para lhe dizer bem a verdade, eu desconhecia por completo o mecanismo da administração pública. Era neófito por inteiro neste ramo. E especialmente eu não conhecia
como funcionava a burocracia, não sabia bem o sentido do Tribunal de Contas. Era um cidadão alheio a essas atividades puramente burocráticas. Eu conhecia as leis, conhecia tudo que ligava à minha profissão, que era o Poder Judiciário. Mas, assim, o componente do poder público eu não sabia. E tinha dificuldades, evidentemente, para entrar na administração, o que me obrigou a estudar mais, a me aperfeiçoar mais. Mas eu vi que eu precisava de ajuda. E todo mundo dizia que a Secretaria da Agricultura era difícil porque não tinha elemento humano. Para minha surpresa, eu vi que a Secretaria tinha uns excelentes profissionais, tanto agrônomos como veterinários, e como nível básicos, como professores, havia as escolas rurais do tempo do Manuel Ribas, em estado precaríssimos naquela época. Aí decidi convocar essa gente. Como faltava para eles um pouco de estímulo, esse estímulo eu dei. E eles, em retorno para mim, para a minha atuação, me ajudaram e a secretaria começou a funcionar. E o agricultor, que é um eterno abandonado, quando o poder público aparecia um pouquinho, ele se alegra. Nós aparecemos um pouquinho. Fornecíamos sementes. O que o senhor atribui, a que o senhor atribui esse sucesso? Porque, na verdade, o senhor não conhecia bem da área, era bastante jovem e foi considerado, na época, um secretário atuante, tanto assim que veio indicação depois para o governo do Estado. A que o senhor atribui entusiasmo na época? Além do entusiasmo, evidentemente, além do apoio interno, eu comecei a ter apoio dos grandes empresários no campo agropastoril, principalmente dos pecuaristas. Aqui no sul, do Manuel Martins, em Clevelândia, que foi o primeiro grande criador de charolês no sul do país. Os gaúchos vieram junto com eles, mas ele foi o primeiro. E no norte do Paraná nós estávamos na época da diversificação. Nós íamos sair da cafeicultura, que era quase monopólio, e era só cafeicultura, para uma área de diversificação. Então a Secretaria da Agricultura entrou com a soja, foi aí que entrou a semente do feijão de soja no Paraná, e aí começamos a diversificar. O algodão trazíamos semente, que também era, e ainda é, monopólio de produção de semente, é monopólio do Estado, e começou a engrenar. No final do primeiro ano, que eu estava na Secretaria de Agricultura, para surpresa minha, eu fui escolhido cidadão, o homem do ano do Paraná. Nesse tempo, só se escolhia um. Hoje se escolhe mais através do Diário Popular do Hábito de Cruz. Nesse tempo era da Tribuna, com a qual eu não tinha a menor ligação. O senhor não tinha, na verdade, ligação nenhuma, porque o senhor estava chegando a Curitiba, não tinha ainda um relacionamento na cidade? Eu caí de Marte em Curitiba, né? Porque eu vim num planeta e cheguei no outro. É como se eu tivesse me mudado hoje para Nova York. Eu não conhecia ninguém em Curitiba, a não ser o Ney Braga, que conheci por acaso, e o Hermes Macedo. Isso representou resistência quando o seu nome começou a despontar como possível candidato, o fato de não ser, de ser um paulista e de não ser conhecido na cidade, o Paraná, muito tradicional, concentrado em Curitiba? Nessa época, um sentimento antipaulista era enraizado na cúpula, mas o Paraná era já naquele tempo que o Bento Munhoz da Rocha definia. Era um estado de todas as gentes. Então, para o norte, tive mineiros, paulistas, gaúchos, para o sul, para o sudoeste, japoneses, poloneses, alemães, e fomos mutuando gente de todos os cantos do mundo e do Brasil aqui. Então a resistência era só da cúpula política. Mas eu tinha dois defeitos fundamentais, segundo os argumentos da oposição durante a campanha política. Eu era primeiro imaturo. Não é possível que um moleque desse aí queira ser governador do Estado. É muita pretensão. Ainda mais o sujeitinho que chegou há pouco tempo de São Paulo, paulista, aí, só porque tem um diploma universitário, já pensa que vai ser dono do Paraná. Então, esses dois fundamentos foram os fundamentos básicos da campanha política. Imaturidade e o fato de ser alienígena. Depois do intervalo, eu gostaria que o senhor contasse como é que o senhor chegou, então, ao Palácio Iguaçu. Estamos conversando aqui com o ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel. Já voltamos com o Memória Paranaense. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
Vamos adiante com Memória Paranaense. Hoje nosso convidado é o ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel. Quando o senhor sentiu, secretário da Agricultura, no começo da década de 60, que havia a possibilidade do seu nome surgir como candidato ao governo do Estado? Logo depois do primeiro ano, eu senti que poderia vir a ser candidato, apesar que o governo do Ney Braga já tinha um candidato previamente definido. E ele disse isso para todos os secretários? Ele declarou na reunião que precedeu a posse. Então, o candidato a governador de preferência, o quase certo, era o Afonso Camargo, que era o homem que dirigiu o partido mais forte do Paraná, o PDC, na época. Então, havia essa dificuldade. De outro lado, eu sentindo a dificuldade de divulgar o meu nome, o trabalho, o que eu queria mesmo não era fazer carreira política. Eu queria ser bem-sucedido como secretário, porque eu achava que, sendo advogado, e não tendo conhecimento pleno do funcionamento da máquina estatal, eu teria dificuldade para ser bem-sucedido. E o que o secretário ou o ministro de Estado pensou, se preocupa com uma eventual demissão por incompetência. Esta era a guerra, era ser competente ou mostrar competência. Mas nunca previ que ia passar desse limite. Logo que no segundo, terceiro ano, eu senti que iria. Mas aí veio a Revolução de março de 64. Houve aquele problema, foi destituído praticamente o presidente Jango Goulart. Os políticos se reuniram e escolheram, por eleição direta, aprovado pelos congressos, o Marechal Castelo Branco, que era um homem de muita responsabilidade, um homem que todo mundo sentia este era o objetivo da sua escolha, que ele iria completar tão somente o mandato de 5 anos, que seria do Jânio Jango. Então, ele teria mais 1 ano e pouco pela frente. Se imaginava que voltaria ao Poder Civil logo adiante. Então, nós todos jogávamos na eleição de 65. Naquela época, o Brasil tinha eram 22 estados, a Federação Brasileira, melhor dizendo, era composta de 22 estados. 11 com mandatos de 5 anos para os governadores e outro com mandato de 4. O Paraná estava no primeiro grupo, o estado com mandato de 5 anos. Então, coincidia com a eleição da presidência da República. Quando veio a prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco por mais 1 ano, nós que pretendíamos disputar a eleição, nessa época eu já estava com a mosca azul, aí eu já tinha sido mordido pela mosca azul, a expressão mais correta, aí nós sentimos que não existia eleição. Realmente houve uma paralisação política total. Mas depois houve um atrito no ano da eleição, já 7, 8 meses antes da eleição, entre o presidente da República e o então governador da Guanabara, Carlos Lacerda. E o presidente da República, irritado, chamou os seus companheiros e convocou eleições para daí 6 ou 7 meses. Então, as eleições vieram para aquele 11 estados. Aí, a minha candidatura cresceu. E o governo o partido forte do governo era o PDC, o Partido Democrata Cristão, apoiado pela União Democrática Nacional. E eu não tinha como sair candidato. O PDC estava fechado com a FON e a outro também fechado por uma série de circunstâncias, especialmente porque a elite política do Estado que dominava o partido. Aí apareceu o Aníbal Cury, que já era meu amigo, que já tinha me ajudado como secretário, que me arrumava os problemas que eu ocasionava como secretário, os problemas burocráticos. E o Aníbal convocou a convenção do seu partido, que era o Partido Trabalhista Nacional. Tinha como líder brasileiro um cidadão chamado Emílio Carlos, que já falecido há muito tempo. E numa pequeniníssima convenção, no qual compareceram 30 ou 35 convencionais, aliás, a totalidade dos convencionais do partido. Eu saí candidato, registrei a candidatura pelo PTN. O problema, e o governador não concordou com essa candidatura, também quis sair do governo, que não me deixaram, mas eu diria que a eleição era muito fácil. Segundo se supõe. Mas acontece que as oposições foram buscar um candidato fortíssimo, que tudo indicava que não aceitaria se candidatar, que foi o professor Bento Munhoz da Rocha Neto, de muita tradição, de muita linha, um homem sério, considerado honestíssimo, enfim, tinha todas as qualidades para ser um grande candidato. E tinha o dobro da minha idade. Então, esta competição entre o mais experiente e o mais conhecido realmente complicou a história.
Agora, o fato de Ney Braga ter a preferência por Afonso Camargo, quando ele viu que Bento, que estava distante dele, tinha uma briga com Bento Munhoz, quando ele viu que Bento poderia ser o candidato, poderia até vencer as eleições, o senhor acha que foi aí que ele se sentiu motivado a ir com o seu nome, com medo de perder de Bento Munhoz, apesar de que o senhor não era o candidato favorito dele? Eu não sei lhe dizer se foi esta a causa. A verdade é que ele entrou firme na minha campanha e daí para frente ele lutou como um leão para que eu me elegesse governador. E nós fomos disputar a convenção do PDC. Perdemos, ou melhor, ganhamos a convenção, o apoio do governador foi fundamental, do governador então, mas a direção partidária não registrou a minha candidatura. E assim foi, disputamos a convenção da UDN, também a direção partidária não registrou a candidatura. E eu corri e me elegi governador do estado pelo pequeníssimo PTN, que era o partido que o Aníbal Cury chefiava aqui no estado. Como é que foi essa experiência, professor? Nunca tinha disputado uma eleição e logo já de início uma campanha para o governo do estado. O senhor sentia que podia vencer? Como é que o senhor percorria o estado e vivia essa situação? Eu sentia que podia ganhar, apesar do poderio possível e, na época, quase que admirado do Bento Munhoz da Rocha, eu sentia condições porque vinha uma força do interior enorme. Não havia agricultor, não havia líder ruralista que não tivesse do meu lado. Eu tinha dado, realmente, com uma série de circunstâncias favoráveis, um alento enorme na agricultura do estado. E aquele movimento veio até que, uma vez, numa cidade pequena, no norte do Paraná, surgiu a história do chapéu de palha. Então, parecia um cidadão com o chapéu todo furadinho de palha, todo arrebentadinho nas bordas, como é o chapéu do trabalhador rural. E pôs na minha cabeça, alguém fotografou e no dia seguinte saiu o homem do chapéu de palha. O que houve depois foi plágio com chapéu Panamá, etc. Mas o meu era um modestíssimo chapéu do homem do trabalhador. E como marketing funcionou bem, passando a imagem de alguém que era da agricultura. Aí nós começamos a campanha e sentimos forte no interior, mas nos sentimos fracos em Curitiba e na região metropolitana. E essa foi a grande surpresa. Ganhei em Guarapuava, cidade tradicional, ganhei em Ponta Grossa, cidade tradicional, quase ganhei em Paranaguá, que era a terra do meu contendor, do professor Bento, e a diferença em Curitiba caiu muito no que se previa, principalmente o que se previa do lado de lá. Aí o resultado não foi assim, uma diferença não foi muito grande, mas foi vitória absoluta, incontestável. Aí 9 anos depois que eu tinha chegado ao Paraná para trabalhar na usina Porecatu, eu era governador do estado. O curioso é que o senhor logo percebeu a importância da comunicação e soube usar bem os meios de comunicação e até sentiu a necessidade de ter o seu próprio meio de comunicação. Já na secretaria, o senhor conseguiu comprar um jornal ainda pequeno na época, mas que foi importante, né, da carreira política. Era um outro ramo que eu não entendia nada, do jornalismo e da comunicação social. Mas sentia a falta de ser assim, divulgado os atos, os meus atos como homem público. Aliás, uma necessidade. Quando se diz que um homem público não deve divulgar a sua atuação, é uma falha. O eleitor, o participante, o acionista do poder público, que é o homem comum, que é o povo, tem que saber exatamente o que está fazendo o cidadão com o seu dinheiro quando ocupa um cargo público. Aí apareceu, como eu não tinha muita divulgação, eu comecei a tentar formar um jornal. Com alguns companheiros tentavam mobilizar alguma coisa para sair um jornal moderno. De repente, estava à venda a editora O Estado do Paraná. Num papo rapidíssimo, acabei comprando a editora, que foi o início, né, da cadeia que hoje dirigimos com o Estado do Paraná e a Tribuna. O governo, na segunda metade da década de 60, o senhor estava então no governo do Paraná, como é que o senhor hoje analisa esse período à frente do governo? Eu até sou suspeito para analisar, mas foi um governo de vários pontos fundamentais. Por exemplo, uma intolerância total com a corrupção. Eu admitia, com a minha jovialidade, eu tinha certeza que o melhor que eu podia fazer era um governo eficiente e sério. E para ser eficiente tem que ser sério. Você deixar o dinheiro sair pelo ralo, vai embora tudo. Principalmente se a cúpula age mal no manuseio do dinheiro público, o resto também embaixo vem atrás e aí é um desastre. Então era intransigente, mas não nessa linha que hoje se faz. Quando aparecia uma denúncia mais ou menos procedente, eu já afastava.
Nada de deixar para comissão de sindicância, vou abrir uma comissão para apurar isso ou aquilo. Afastava, às vezes, a pessoa indiciada não era absolvida na pesquisa que eu iria fazer, aí ia ser retornada com honras de estilo, com as reparações morais, tudo que pudesse ver. Mas era intransigência absoluta com a corrupção. Em segundo lugar, o equilíbrio nas finanças. Porque não adianta ser bonzinho. O Estado só pode gastar até 60% com o pessoal. Não adianta inventar mais despesas de pessoal, porque não pode. Hoje não pode por lei, naquela época não podia por conveniência. O Estado tem que produzir. Quem paga imposto quer buscar a contraprestação. Hoje nós pagamos imposto e não queremos nada. Mas, em verdade, você não pode pagar imposto sem que o Estado lhe devolva ou devolva para a população toda em benefício o dinheiro arrecadado, né? O Estado tem um problema social, aliás, muito bem definido pelo primeiro-ministro italiano que esteve há pouco aí. O Estado só pode exercer função social se ele tiver em condições de exercer a função social, senão não dá. E quanto ao funcionalismo público, há necessidade de segurar, pagar melhor os funcionários, mas segurar a hipertrofia existindo sempre na máquina pública. Algumas coisas ficaram marcadas além da agricultura, mas o setor de telecomunicações, as estradas do Paraná, que naquele momento foram complementadas, foram coisas que o senhor julga importantes de tudo que foi realizado? A Telepar iniciou no meu governo com 2 salas, ela foi criada no governo anterior. Mas aí nós construímos esse edifício, que aliás tem uma história delicada, porque no 7º andar ele caiu como se fosse o edifício do Sérgio Raia. Porque na concorrência pública ganhou uma empresa do Rio de Janeiro e veio aqui, não se estabeleceu com profissionais competentes e o edifício ruiu. Nós tivemos que reconstruí-lo em tempo seguro para darmos à população o telefone que eles queriam. As 3 universidades que existiam no Paraná até há pouco, agora já existem mais, mas de Londrina, de Maringá e de Ponta Grossa foram criadas numa penada do impulsivo e jovem governador então, mas está aí como resultado excelente. Depois da construção de estrada, sabe que nós fizemos estrada de todos os lados, e a ferrovia, que nós completamos, que é a Central do Paraná, que hoje tem uma celeumazinha sobre os pagamentos, mas que, posso lhe adiantar, ao contrário do que a imprensa disse, a obrigação de pagar é do governo federal, não é do governo estadual. Interessante, porque ao mesmo tempo que o senhor estava no governo, o senhor continuou fazendo crescer o seu grupo empresarial no setor de telecomunicações, e foi uma televisão que chegou, e vale a pena registrar aqui também, que foi a TV Iguaçu, né, lá por volta de 66, e que modernizou, criou formas novas de fazer jornalismo, e depois estando presente também no interior do Paraná. Como é que foi esse trabalho? Isso é o show de jornal, coisas que ficaram marcadas. O sucesso de qualquer empresa, especialmente nesta área, é escolher bons companheiros. Pagar bem, escolher os melhores que existem, remunerar a altura do trabalho prestado. E eu, apesar de continuar no governo, era governador, não me dedicava, nem visitava as empresas, mas escolhia gente da melhor qualidade, quer seja do ponto de vista moral, quer seja do ponto de vista profissional. E aí começou a crescer. Nesse período mesmo nós compramos a Rádio Guaracá, que posteriormente passou a ser Rádio Iguaçu, de saudosa memória, porque o governo do presidente Geisel liquidou a concessão. Depois, e também conseguimos a concessão para a TV Tibagi, que também você sabe que hoje mesmo tem a maior cobertura em base territorial do Estado. E a Rede Globo, que estava começando, estava junto, né? As emissoras eram afiliadas. É isso depois que eu deixei o governo. Nesse período, a Globo começou em 68, 69, por aí. O meu pessoal já tinha ligações com a Globo, porque começamos com a Rede Globo na TV Tibagi. Posteriormente, depois do governo do Estado, nós incentivamos a Rede Globo, que na época era deficitária. O Globo, o Dr. Roberto se dedicava exclusivamente ao jornal e entregava para o Walter Clark, o Boni, um americano que lá estava, chamado Joe Wallach, e um argentino chamado Arce, um grupo que estava consolidando a TV Globo, mas era altamente deficitária, e os grupos mais fortes da Rede Globo eram o nosso paranaense e o do Rio Grande do Sul, que hoje é a RBS do Grupo Sirotsky. Vamos então para o intervalo comercial. Depois gostaria que o senhor contasse também no decorrer do governo, ao final do governo, as grandes brigas políticas que houve aqui no Paraná, que o senhor estava lá acompanhando de perto. O ex-governador Paulo Pimentel conversando conosco aqui no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando
Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Continuamos com o Memória Paranaense, nosso convidado hoje, o ex-governador Paulo Pimentel. Bom, o senhor estava no governo, o senhor foi eleito com o apoio de Ney Braga e houve um momento em que houve uma ruptura. Como é que surgiu? Foi quando havia a possibilidade de ele ser convidado a ser vice-presidente? Como é que foi? Bom, em primeiro lugar, em compreensão, talvez, do lado a lado, também não quero não me punir pela divergência que tivemos, mas o jovem quer se firmar. Então, não aceita nunca ser tutelado, aceita orientação, aceita conselhos, mas tutela não. A minha rebeldia foi realmente em razão de uma tentativa de tutela, que talvez não tivesse partido só dele, mas mais dos companheiros dele. Nós compusemos o governo com uma parte vinda do governo anterior, que eram meus companheiros, parte adicionada depois pelos conhecimentos e pela escolha, assim, porque quando se escolhe, tem que se escolher um confiável, mas também tem que se escolher um competente, não pode ser tão somente o confiável. E em um período houve um atrito, exatamente porque houve uma ligeira aproximação do meu governo com o antagonista nosso na eleição, o professor Bento Munhoz. Ocorre que nos concursos culturais, nos programas culturais do governo, acabava aparecendo a figura do antagonista das eleições. E nós tivemos que conversar com ele e daí provocou uma reação dos companheiros que estavam ligados ao Ney Braga. Eu achava... Ney Braga estava brigado com o Bento, não aceitava bem, então, essa aproximação que o senhor tinha com o Bento Munhoz. Havia uma divergência política que antecedia a minha vinda para o governo, da qual eu não, talvez até não por falta de conhecimento, eu não participava. Então houve uma ruptura e o pessoal ligado, os auxiliares do governo, ligados ao ex-governador, então, Ney Braga, o pessoal resolveu se afastar e coletivamente houve um pedido de demissão. Evidente, um temperamento como o meu, não recusaria um pedido de demissão assim, sem a menor justificativa. Eu achava que eu deveria convencer algum auxiliar que estivesse insatisfeito por alguma razão, mas quando houve assim uma evidente enfrentamento, eu reagi, aceitei a demissão de todo mundo. Depois, houve um incidente também no Bom Estado, depois nós vamos comentar, e depois houve a primeira ruptura. A segunda história foi a candidatura a presidente da República do Marechal Costa Silva. Era general nessa época ainda. O general Costa Silva era ministro do Exército, pretendia ser presidente da República. O Ney tinha ambições semelhantes ou idênticas, baseado no apoio que deveria receber do presidente Castelo Branco e do general Ernesto Geisel, que era chefe do gabinete militar. Estava convencido que o seu sucesso era absoluto. Nessa época, dependia da cúpula, era o presidente, a eleição era indireta e imposta. Mas o Costa Silva reagia contra as decisões do próprio presidente Castelo. E certa feita foi para a Europa e na saída do Galeão tinha quase 2.000 caps em cima de uma mesa e ele declarou: vou ministro e voto ministro. O pior é que foi ministro e votou ministro e permaneceu ministro. Então a situação dele era privilegiadíssima. E ele gostaria que o Ney fosse seu vice. Mas o Ney, certamente baseado em informações e apoio que ele iria receber, não aceitou esta perspectiva do Costa Silva, a oferta do Costa Silva, e resolveu ser candidato a presidente da República. Não foi. O senhor foi chamado a Brasília pelo ministro do Exército? Como é que foi? Foi um incidente profundamente desagradável. Eu fui convocado praticamente, aliás, um convite muito honroso, para ter um contato em Brasília, na residência oficial do ministro do Exército, com o ministro Costa Silva. Era o governador do Estado. O convite veio através das autoridades militares, ou seja, o comando da região, o mirante de Florianópolis, o brigadeiro que comandava aqui a Força Aérea, o Bacaxiri. E na saída, eles me acompanharam com batedores militares. Me pegaram em casa e levaram para o aeroporto. E lá se formou uma fila entre o avião e a estação de passageiros, dos dois lados, com oficiais das 3 armas. Quando eu cheguei em Brasília, no aeroporto estava um coronel representando o ministro do Exército, me aguardando, e um coronel representando o presidente da República, me aguardando.
Evidentemente que eu decidia pela autoridade principal, mas com quem eu tinha audiência mesmo era com o ministro do Exército. Fui ao Palácio, fui recebido pelo presidente, pelo general Geis e pelo general Goberi, uma reunião histórica. E eles quiseram saber se os generais, se os oficiais da Marinha, do Exército Aeronáutico haviam me acompanhado até o aeroporto. Claro que eu confirmei, não podia mentir, eles eram muito bem informados de lado a lado. Mas eles me obrigaram a vir, não, obrigar é um termo mais pesado, mas eles me fizeram um convite irrecusável. E eu vim para conversar com o ministro do Exército. Mas se Vossa Excelência, que é presidente da República, decidir em contrário, eu telefono a ele só que eu preciso da justificativa. Tenho que dizer a ele que eu não vou, porque houve uma determinação superior. O presidente da República disse, não concordo com isso, você vá lá. E diga a ele, depois de 2 horas de tanto de atraso, que a culpa do atraso, ele pode me debitar. E eu cheguei lá, fui ao Costa Silva, o que ele queria mesmo era tentar aliciar o Ney Braga para ficar do lado dele. O Ney Braga era uma força política a nível nacional, mas isso não deu certo e acabaram escolhendo o Pedro Aleixo. Conclusão minha, se o Ney fosse o vice do Costa Silva, que morreu pouco mais de meio período de presidente de exercício do mandato, o Ney teria assumido, porque ele tinha vínculos militares, ele era general da reserva e era político consagrado nas urnas. Então ele iria. O Pedro Aleixo, já como os militares, os comandantes do país na época temiam o retorno à democracia, o Pedro Aleixo era um defensor do Estado de Direito. Então o Pedro Aleixo não assumiu. É aí que aconteceu a eleição do presidente Médici, completamente extemporânea. Talvez se o Ney tivesse sido vice do Costa Silva, a história do Brasil seria outra, com o retorno à democracia mais cedo do que ocorreu com os desastrados 20 anos de poderio discricionário. Houve um convite, imaginava-se que Ney Braga poderia aceitar essa composição Costa e Silva, que lutava, que se articulava tentando ser presidente. O senhor acha que Ney Braga não entendeu bem quando o senhor chegou a ele com essa mensagem, com esse convite? Eu acho que eu devo ter sido um dos intermediários, né? Deve ter existido outros, porque eles conviviam, era um ministro do mesmo governo. Mas eu sei que, na minha frente, o Ney recusou terminantemente. Ele estava, evidentemente, iludido com um apoio que lhe era assegurado pelo general Geis, que era o líder político do presidente Castelo Branco. Imaginando que poderia ser presidente. Ele achava que na hora do confronto, penso eu, na hora do confronto, o Costa Silva corria da parada, o que não aconteceu. O Costa Silva aguentou e se impôs. A história está aí, com os livros já escritos sobre a Revolução, se impôs ao Castelo Branco e assumiu o presidente da República. Além disso, houve um desentendimento também com o presidente do Banestado, do seu governo, que era o empresário Jaime Canet, que depois veio a ser governador e com quem o senhor teve uma longa disputa depois na década de 70, mas isso também foi outra briga histórica aí na política do Paraná. Ele era o presidente do Banestado no seu período. Sabe que até não gostaria muito de abordar esse assunto, porque são fatos passados, mas o registro histórico, como é o caso do seu programa, obriga a certas revelações. Posteriormente governador Jaime Canet foi um cidadão muito amigo nosso, participou da campanha, mas depois, não sei, ele foi nomeado por mim presidente do Banestado, que na época era uma potência como é hoje. E depois viajou para os Estados Unidos, teve um problema de saúde, quando voltou foi intrigado. Foi entregado por um outro cidadão que participava da diretoria com o secretário da Fazenda. Nesta briga eu tentei intermediar e foi mal sucedido. Aí o então presidente do Banestado, não convém estar repetindo o nome, resolveu pedir demissão junto com a diretoria, alegando que o Banco Central havia diagnosticado uma operação irregular de parentes meus com o Banestado. E quando ele fez esta afirmação, eu perguntei quem era o chefe da equipe do Banco Central que estava fiscalizando. Ele falou, era um doutor Manfredini, no momento eu não me lembro o nome dele. No dia seguinte, eu liguei para o ministro da Fazenda, perguntei se ele poderia colocar esse cidadão à disposição do governo do Estado. E convoquei o cidadão. Disse a ele, olha, o senhor vai substituir, o senhor vai ser presidente do Banco do Estado. Ele surpreendeu, falou, não, por quê? Não, porque há indícios ou informações que existe uma ilegalidade com parentes meus. E eu quero que o senhor vá lá e não faça nenhuma transação com quem quer que seja, nem por determinação minha, se achar que ela é irregular. Assumiu o Banestado, a presidência do Banestado, então o homem que fiscalizava e que foi apontado como descobridor de alguma coisa irregular. Com isso eu me redimi.
Então, qualquer acusação desapareceu por completo. Daí para frente, nunca mais falei com o presidente do Banestado, no período inicial do meu governo, mas já deve existir uma relação de respeito, que também não fala em mim, está tudo bem. Veio depois, finalizando o seu governo, no final da década de 70, Haroldo Leão Pérez, que foi uma indicação que veio de fora do Paraná, não tinha aqui, né, um apoio local dos grupos locais. Como é que foi? O senhor até fez oposição nos seus veículos de comunicação, oposição dura a Haroldo Leão Pérez, enquanto durou o governo dele, até que foi afastado na denúncia de corrupção. O nome do Haroldo Leão Pérez surgiu de forma estranha. Ele era um deputado, foi deputado estadual e era um deputado federal do Paraná. Ele representava o Paraná na Câmara dos Deputados. Ninguém imaginava que ele fosse candidato a governador do Estado ou que seria escolhido governador do Estado. Esse era um critério absolutamente pessoal na época do presidente da República. Então, certa ocasião, foi uma festa em Brasília, que eu não me lembro qual era, e foi publicado no Jornal Paulista. A mulher do Haroldo Leão Pérez estava numa fila de cumprimentos que esperava o presidente da República. Ao passar por ela, segundo a Folha, o presidente da República perguntou: a senhora sofre do coração? Falou: não, então seu marido vai ser governador do Paraná. Ele não imaginava que o infarto ia dar em nós, né? Porque nela não, porque ela só teve felicidade. No dia seguinte nós fomos convocados. O Ney era senador, eu governador e o João de Matos Leão era o presidente do partido. Aí o presidente da República começou a nos comunicar o que nós já sabíamos, que o deputado federal seria governador do Paraná. Só que ele errou o nome. Ele foi o deputado federal Leopoldo Leão Pérez. Leopoldo Pérez vai ser o governador do Paraná. Leopoldo Pérez era um deputado pela Amazônia. E aqui o nosso desafeto aqui era o Haroldo Leão Pérez. Aí eu corrigi: presidente, com todo respeito, o nome do seu candidato. E Haroldo Leão Pérez falou: não quero saber, é ele o candidato, e não adianta mais dar sugestões. E o senhor Matos Leão, presidente do partido, o senhor sai daqui, convoca uma convenção e homologue a candidatura do Haroldo Leão Pérez ao governo do Estado. Foi assim. O senhor sentiu que estava fora do processo político? O senhor ficava colocado fora, como outros, porque o regime fechava, né, no começo da década de 70 e não tinha mais possibilidade até voltar ao governo do Estado, e sentiu que não seria mais possível tão cedo? Mas nessa época nós elegemos, eu era governador, elegi os dois senadores, o Ascioli e o Matos Leão, que era o presidente do partido. Depois, em 1974, quando houve nova eleição, o cargo maior era de senador, o governador era nomeado, o cargo maior era de senador. Então eu seria o indicado pelo partido governista. Aí fui vetado. O senhor foi desconvidado pelo próprio presidente Geisel na época, o ministro Gobiri? Especialmente pelo Gobiri, né, que era o político. O ministro Geisel tinha má vontade, né, e ele já era escolhido para ser o sucessor do Médici. Mas aí o presidente disse: nós vamos então indicar um candidato a senador no Paraná. Eu falei: tá muito bom, só que eu estou fora. Então tá bom, se nós lá no Paraná, evidentemente que nós não vamos apoiar a sua candidatura. Você é um cidadão, uma personalidade independente, tem assim alguma coisa que nós não gostamos. Eu defendi a eleição direta com intransigência. Havia também o papel de Ney Braga, que estava brigado com o senhor e que se dava bem com o Geisel, para que o senhor ficasse fora desse processo? Eu acho que sim. Para ser bem franco, eu acho que sim. Eu sei que eu fui vetado. O Richibita era presidente do Banco do Estado, o Afonso mandava lá, o Ney, todo esse domínio de uma elite que queria me destruir. E se supunha que o meu prestígio político era em razão da Rede Globo, que nós repetimos no Paraná. Então, a primeira determinação é que você vai apoiar o nosso candidato a senador. Eu falei: eu não vou. Você vai ser deputado federal, candidato a deputado federal. Não, eu não quero. Não, eu faço o que eu quero, eu não quero nada. Eu vim aqui, eles perderam a eleição. O presidente veio inaugurar o Teatro Guaíra, o presidente Geisel, e numa roda pública ele disse: olha, nós perdemos a eleição no Paraná, ou melhor, o MDB ganhou a eleição no Paraná, porque a culpa é sua. Em verdade, eles perderam no Brasil todo, mas eles tinham certeza que a eleição no Paraná era tranquila. E perderam para o desconhecido cidadão Leite Chaves. Um advogado de Londrina. Um advogado do Banco do Brasil de Londrina, que se aposentou, pretendia ser candidato a prefeito de Londrina, e era o voo mais alto que ele ambicionava. Acabou ficando como senador da República. Em razão disso, um mês depois que o presidente esteve aqui inaugurando o Teatro Guaíra, eu fui convocado a Brasília e já impedido de falar com o presidente. Quem me determinou que eu iria, quem me informou que eu iria receber as punições foi o ministro Gobiri. E determinou que eu passasse no Rio de Janeiro
e almoçasse com o Dr. Roberto Marinho, que o Dr. Roberto Marinho ia comprar todo o meu grupo empresarial no setor de comunicação. Eu decidi me mudar para os Estados Unidos. Aceitei a história, me aceitei. Pedi mais um dia de prazo, me aceitei com a Embaixada Americana, minhas filhas eram pequenas, e como se eu tivesse mudado outra vez de uma outra Curitiba. O senhor sentiu que não teria mais possibilidade empresarial naquele quadro? Eu senti que estava fuzilado, usando uma expressão bem popular. Eu sentia que estava sendo esmagado, como empresário e como político. E como a força era muito grande, eu era pequenininho, evidentemente que eu iria desaparecer. Mas cheguei no Rio de Janeiro decidido a vender para o Dr. Roberto, só que ele não queria comprar. Ele queria que eu lhe desse de presente tudo. Tentei convencê-lo de que o patrimônio físico era do meu e a concessão era do governo federal. No dia seguinte, a Rede Globo cortou a programação. Ficamos 6 meses, os mais velhos se lembram disso, com slide no ar, sofrendo o diabo. Mas aí fecharam a Rádio Iguaçu. Antes disso, determinaram que eu vendesse a TV Curados para o Grupo Martinez, que era o velho Oscar aí do líder do grupo. Ele não me pagou uma pequena parcela, posteriormente pressionada pelo presidente Figueiredo, que determinou que a Coroados fosse vendida para a Rede Globo, ganhou uma outra estação ao lado da Coroados em Londrina e a tendência era fechar a estação. Só que daí eu me elegi deputado federal e mudou o quadro. O senhor acha que lhe trataram melhor pelo fato de o senhor ser deputado, ter aí um peso político? Houve daí uma contenção nessas represálias? Eu acho que sim. A última represália foi o fechamento da Rádio Iguaçu, que você sabe que era uma emissora importante na época no Paraná. Isso foi porque eles determinaram que eu vendesse para o João Saad, o João Saad queria comprar tudo, não comprou nada, só me tapeou, levou vantagem, a história acabou minada, e aí eu me elegi deputado federal. Aí começou a modificar um pouquinho. Aí que eu comecei a renascer, depois de eu ter chegado na lona. O senhor passou muitos anos acreditando que poderia quebrar como empresário? Não, eu tinha absoluta certeza que o meu insucesso estava garantido, como eu estava no fim da vida como político e como empresário. Mas você sabe que Deus ajuda. Eu lutava como leão, só não aprendi onde houvesse um dinheirinho, honestamente, eu pudesse trazer para aguentar as empresas, eu iria buscar. Só não aprendi a subir em pau de sebo de quermesse, porque quando me contavam que o padre tinha deixado 500 lá em cima, eu queria subir no pau de sebo, mas isso não aconteceu. Mas isso é brincadeira. Houve boicote também econômico de empresas que não deveriam anunciar? O governador, o Jaime Canet, chamava o pessoal, os líderes do governo federal, chamavam os comerciantes, nos veículos do Paulo Pimentel, ninguém pode anunciar. E aí a dificuldade foi enorme. Vou lhe contar só um episódio. Tinha um prédiozinho na Barão do Rio Branco. O cidadão entrou lá e disse, Paulo Pimentel, eu sei que você está quebrado, eu vou comprar o seu prédio, portanto, está aqui o cheque, eu sei que você não vai chiar nada, você não pode recusar o meu dinheiro. Dito e feito. Ele comprou o prédio por 1/5 do valor do prédio, mas aqui, se parece que foi um mau negócio, foi o melhor negócio que eu fiz na minha vida. Com aquele dinheiro eu não quebrei. Por que o senhor resolveu, afinal, continuar? O senhor pensou até em se mudar do país? Por que o senhor acabou decidido a ficar aqui e enfrentar esse quadro? Porque o Roberto Marinho não me comprou nem o João Saad, que eles tinham determinado como compradores. Como eles não demitiam outro comprador, eu tinha que levar o barco até quando ele afundasse de vez, né? Não havia saída? Não havia saída, eu tinha que continuar. Então desisti daí e me impus restrições, como impus restrições da minha família, que até hoje detesta política em razão. Daí eu me lembrava, ao início da minha história, do conselho da minha velha genitora, não se meta disso, se meta que você vai levar chumbo. E ela viveu até ver tudo isso para dizer que ela tinha razão no final. Antes de poucos meses antes de morrer, eu ainda estava na fase, ela morreu quando eu estava na fase bem baixa. Não lhe falei, não lhe dei meus conselhos. Conselhos maternos são para serem seguidos, você é desobediente, bem feito. Mas ela não sabia, eu ia dar a volta por cima e ficar bem como estou hoje. Situação regular também, mas situação bem 1 milhão de vezes melhor do que estava. Vamos complementar a história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos aqui conversando com o ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel. Já voltamos? Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.
Vamos para o último bloco do programa Memória Paranaense. O ex-governador Paulo Pimentel é o nosso convidado de hoje. Bom, passando então esse período, quando o senhor conseguiu uma cadeira como deputado federal, o senhor acha que aí a situação aliviou um pouquinho politicamente, o quadro já começava a mudar no país? Pois é, aí daí para frente eu comecei a ter os direitos de cidadão brasileiro. Por exemplo, antes de me eleger deputado, o Banco Central determinou o fechamento de todas as minhas contas bancárias, sem causa. Eu não passei cheque sem fundo, eu não dei uma de estelionatário, não dei golpe em ninguém. Fechou as contas pura e simplesmente por razões políticas. Quando eu me elegi, que eu contei essa história ao presidente da República, o João Figueiredo, ele se assustou. E ligou para o Banco do Brasil, foi verdade isso. Nesse tempo o Banco Central ainda tinha vínculos com o Banco do Brasil. É verdade isso, é verdade, tem as contas fechadas. Nesse instante ele mandou reabrir todas as minhas contas. Daí para frente passei ser um cidadão comum e com muito boas razões, porque como deputado eu podia também explicar publicamente a minha história política e as dificuldades e as restrições, dizendo melhor, que o governo federal me impunha. E as restrições começaram a desaparecer. No final da década de 70 até o ano de 86, foram 3 governadores na sequência com os quais o senhor não se entendia. Jaime Canet, Ney Braga e depois o governo Richa. Também dessa forma, como é que as empresas ficaram nessa época? Por incrível que pareça, com que eu melhor me entendi foi o do Ney Braga. O do outro, primeiro, era uma intransigência terrível. O Richa entrou, não sei por que razão, começou a me discriminar e discriminar as empresas. Nós tivemos que fazer uma defesa da nossa situação e durante o governo dele ele realmente discriminou. Depois, no final do governo, até se arrependeu e tentou consertar aquela inútil discriminação que ele fazia. Aí eu resolvi me reeleger outra vez, fiquei 4 anos sem mandato e resolvi me eleger outra vez deputado federal. E aí me elegi em 95, 96, comecei a exercer o mandato, e em 86 comecei a exercer o mandato, e em 90 resolvi parar politicamente e fui cuidar de forma exclusiva das empresas que hoje constituem o grupo que leva o meu nome. Como é que o senhor define a sua personalidade? Muita gente julga que o senhor é muito impulsivo, por isso talvez tantas brigas políticas, tantos desentendimentos com essas pessoas, né, que marcavam a história do Paraná no governo do Estado, no Senado. Como é que o senhor justifica isso? Não, às vezes você é impulsivo porque a injustiça é tão grande, a agressão é tão violenta que não há como reagir de outra maneira. Se lhe dão um soco na cara, se você puder, você dá outro também, o que não é correto, mas você dá. Mas esse temperamento meu, por vezes impulsivo, é balançado com um temperamento muito compreensivo. Sou um cidadão que não grita, que fala na linha normal, sempre fui de pouca belicosidade, mas não nego que tenho reações, principalmente quando acho a coisa errada. Tenho um idealismo fora de época, segundo dizem alguns meus amigos, mas eu acho que uma das características do jovem é o idealismo. E nós que temos mais idade, para nos sentirmos mais jovens, temos que conservar o idealismo. Eu continuo, apesar de alguns amigos me classificarem como ingênuo, eu mantenho a linha do idealismo. Em 85, o senhor tentou de volta à política como candidato à Prefeitura de Curitiba, mas não levou sorte naquele momento porque foi uma eleição muito polarizada, governo do Estado com o PMDB e Jaime Lerner de que acabou perdendo para a Requião. Isso foi uma das burradas da minha vida política. Eu tinha sido governador, por que vou me meter a ser candidato a prefeito de Curitiba? Levei a surra muito bem dada pelo voto popular, o que não alterou nada a minha vida, não fiquei recalcado por isso. Como você disse bem, a eleição se polarizou entre o Jaime Lerner e o Requião, que acabou sendo vitorioso, e eu fiquei lá para trás. Mas nessa época, eu devia ter renunciado à candidatura. Mas o termo renúncia, em razão da renúncia do Jânio Quadros, sempre foi um termo pejorativo. E eu fui até o final e levei uma belíssima doaçura. O senhor não pensou em ajudar Jaime Lerner naquele momento? O senhor parece até que teve uma postura nesse sentido na sua fala, ainda como candidato, já com menor chance, mas se posicionando? Eu tentei, mas o meu esforço foi infrutífero e talvez eu tivesse jogado mal. Eu até permaneci. Uma das causas também foi para tentar ajudar o Jaime Lerner, mas perdi e perdeu o Jaime também. Logo adiante, a candidatura ao Senado, quando foi eleito José Eduardo. Por que o senhor entrou nessa nova disputa? Como é que o senhor classifica hoje aquela eleição? O Vili, a vez era minha. Eu estava muito bem nas pesquisas, mas o homem entrou com um monte de dinheiro, comprava todos os cavaleiros, nem vou citar aqui.
Mas basta, quem quiser conhecer a história, comprar a tribuna do Paraná da época. Nós punhamos uma colmeia e as ebaninhas aumentavam dia a dia. Cada um recebia algum auxílio assim, estranho do candidato Zé Eduardo, nós colocaríamos naquela colmeiazinha e não cabia mais no espaço. Ele comprava, todo mundo adotou um sistema, não é bem que comprava, convencia todo mundo a apoiá-lo e adotou um sistema altamente negativo a longo prazo. Dá um sucesso eleitoral e o resto é um desastre. Ele usou o dinheiro como proselitismo político dele. Ganhou a eleição e quebrou o banco. E agora está aí com dificuldades até para se candidatar à Câmara dos Deputados. O senhor voltaria a disputar um cargo político, mesmo empenho? O senhor é citado muitas vezes. Voltaria novamente ou acha que já cumpriu o seu papel? Esse é um dilema. Eu tenho afirmado que me aposentei politicamente, mas não posso deixar de considerar a hipótese. Eu costumo dizer que eu sou um alcoólatra recuperado. Não bebo mais, não adianta me tentar. Mas se eu passar na frente do boteco com uma pinguinha muito cheirosa, aí seja o que Deus quiser. Entendendo que se houver politicamente, para ninguém entender que é a pinguinha mesmo, mas se houver oportunidade, o senhor está lá como candidato. Não é que eu esteja. Eu acho que eu devo estar disponível para nós forçarmos a melhoria. Eu acho que o governo, a área situacionista, tem grandes candidatos. Tem para o Senado, estou dizendo, tem o Rafael Greca, tem a Emília Bellinati, tem o ministro Reinaldo Stefani, tem aí gente que pode representar bem o Paraná. Mas eu não sei bem o que vai acontecer nesses períodos de entendimento. É possível que eu entre nessas conversações e seja o que Deus quiser. Mesmo tendo seus afazeres como empresário, dirigindo um grande grupo empresarial de comunicação no Paraná ou na política, o senhor nunca deixou de estar presente na televisão, opinando, falando. Isso é alguma coisa que o senhor gosta de fazer, que faz por prazer essa participação na TV? Eu acho que eu, além de me satisfazer pessoalmente, isso é inegável, porque eu faço com muito prazer, eu acho que eu tenho que estar presente para dizer o que eu penso. Às vezes posso estar dizendo bobagem, outras vezes posso interpretar mal a opinião pública, pensar que estou interpretando bem, mas é fundamental que você tenha uma opinião assim, não é divergente, mas uma opinião independente. Eu penso que é a minha opinião sobre os casos que vão ocorrendo. Eu gosto de opinar em quase tudo que é de interesse público, mas eu penso que eu estou opinando de forma favorável a uma boa solução. Às vezes estou errado, mas eu penso assim e penso que este diálogo que eu faço, de alguma forma, por pequenina que ela seja, ajuda o povo do Paraná, a sua gente. No seu governo chegou a se falar que o Paraná poderia ser o segundo estado da federação, o seu nome chegou a ser cogitado como possível presidenciável se a democracia voltasse ao país. O senhor acha que teve a carreira muito prejudicada pelas circunstâncias, pelo governo no país? Bom, nós tivemos o azar de estarmos na geração durante a qual deu-se início o processo militar no Brasil. Foram 20 anos de regime ditatorial. Então, nós, que dependíamos do voto, caímos fora e perdemos a oportunidade. Hoje a oportunidade tem que ser para os mais jovens. Mas, respondendo à sua pergunta, qualquer cidadão que for governador do estado do Paraná e for bem sucedido é candidato a presidente da República. Quando eu dizia no meu tempo que o Paraná seria o segundo estado do Brasil, havia reações violentas, especialmente no Rio Grande do Sul. Hoje, no dia de hoje, a Folha de São Paulo publica uma pesquisa, uns dados sobre os estados brasileiros. O que está na frente é São Paulo, mas com uma dívida astronômica, 64 bilhões de dólares. Em seguida vem o Rio de Janeiro, também encalacrado. Terceiro vem Minas, também com situação difícil, dívida alta. Quarto vem o Paraná, com uma receita, em termos de receita é o quarto classificado. Em termos de dívida é o primeiro, deve pouco menos que 3 bilhões de reais. Então o Paraná, de qualquer forma, já está em quarto lugar. Para derrubar Minas e o Rio de Janeiro não está muito longe, não. Então nós do Paraná não somos ufanistas, como dizendo que o nosso estado é potencialmente perigoso para o estado de São Paulo. Nunca estou dizendo que vai passar o estado de São Paulo, mas vai competir com o estado de São Paulo. Finalizando, uma última pergunta. Com 69 anos hoje, o Paulo Pimentel de hoje, vendo essa retrospectiva histórica e tantas lutas, tantas batalhas, aí, tantas represálias de parte a parte,
O senhor agiria de forma diferente hoje ou naquele momento era aquilo que tinha que se fazer a cada data que o senhor enfrentou? Primeiro, eu quero lhe dizer uma coisa. Sabe que irresponsavelmente eu confessei a você a minha idade. Eu minto até para os médicos. Mas agora cheguei que na hora da verdade tem que dizer realmente a idade que tem. Em segundo lugar, talvez eu não fizesse o mesmo itinerário, porque as circunstâncias, o mesmo trajeto, melhor dizendo, a circunstância pode ser diferente. Mas nas linhas básicas eu acho fundamental. Em primeiro lugar, é um equívoco básico para o político supor que politicagem é malandragem. É contrário. Se o malandro soubesse as vantagens de ser honesto, seria honesto por malandragem. É isso que se diz, é verdade. O político, ao contrário do que se afirma, isso é um conselho aos mais jovens, tem que ser sério, honesto, dedicado, cumpridor das suas obrigações. Por quê? Não vai ganhar nada? Vai. Ganhar muito mais do que dinheiro, vai ganhar um conceito que no futuro lhe dá tranquilidade para a sobrevivência. E se for safado e desonesto, tem vida curta. Veja aí o Sérgio Nael, malandro, ficou milionário até que caiu um prédio matando gente, ele foi comprovadamente um vigarista e hoje está com a carreira liquidada como empresário e como político. Então, político é seriedade, eficiência, é para fora da